Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana do Tudo Sobre Linhas e hoje venho com uma opinião de um livrinho que já terminei neste mês de fevereiro, que é nomeadamente um dos livros que vocês escolheram através da rubrica Livros da Sorte para eu ler em janeiro. Já terminei isto em fevereiro e estas leituras têm estado ao rubro porque... verdade seja dita, eu estou um bocadinho atrasada nas leituras que quero fazer. O tempo também anda muito limitado e eu consegui finalmente terminar este livro agora em fevereiro. Falo-vos aqui de Um Estranho na Cidade, da Christine Hanna, uma autora que eu gosto imenso, é uma autora de romances bestiais. Como diz aqui na capa, a apaixonante história de três irmãs, deliciosamente romântica, muito comovente, vai querer mergulhar neste livro e lá ficar. Então, aqui começando muito pela história de que é que fala este livrinho. Este livro vai-nos contar a história de três irmãs que foram criadas assim, uma espécie de quinta, onde um dos pais, como é que eu ia dizer, tinha uma quinta, tinha os seus animais, eu acho que plantações não tinha. Eu já li este livro há alguns dias, mas acho que plantações não era para aí. Eu acho que era mesmo mais animais, cavalos e assim. E este livro, só para vocês terem a noção, vai-se passar ao longo do tempo. Este livro começa a história em 1979 e vai até o ano de 2007, quase como se fosse o presente. Este livro até já tem alguns anos de edição, salvo erro, um livro de 2009 e chegou cá em Portugal a primeira edição em 2017, só para vocês terem a noção. Mas, continuando aqui o meu raciocínio, estas três irmãs perderam a mãe, vítima de cancro, muito novas. Eram elas ainda adolescentes e ficaram sob ao cuidado do pai. O pai, obviamente que após a morte da mãe, começou a ser um homem um bocadinho dark, um bocadinho escuro, um bocadinho até sem emoção, sem demonstração de afetos e por aí fora, um bocadinho até bastante duros com elas. E então elas acabam por encontrar o suporte umas nas outras. Só que, obviamente, três irmãs, três personalidades diferentes. Eu pessoalmente, por exemplo, tenho dois irmãos e a maneira de lidar com um é completamente diferente de lidar com o outro. E aqui temos, diria eu, quase um reflexo da vida real, porque estas três irmãs acabam por também ter um bocado esta ideia, ou seja, por exemplo, a irmã do meio não lida com a irmã mais velha, por exemplo, da mesma forma que lida com a irmã mais nova, e por aí adiante. Por exemplo, nós vamos ter aqui a mais velha, Iona, acho que é assim que se diz, que supostamente é tipo o crânio das três irmãs. Super esperta, advogada, tem o seu escritório, tem a vida mais ou menos organizada, comparando com as outras irmãs, mas, ao contrário das outras irmãs, é uma mulher bastante solitária no que toca ao amor. Ela não tem sorte nenhuma com os homens, nem encontrar o amor da sua vida e mesmo a paixão que ela tem desde há muitos anos. O que é que vai acontecer? Esta pessoa vai se apaixonar pela irmã mais nova. E claro que já cria aqui um pequeno atrito, digamos assim, entre a irmã mais velha e a irmã mais nova. Esta Iona também é uma mulher que, a nível de autoestima, é uma mulher que, a nível físico, já é mais rechonchudazinha, por exemplo.
e isso acaba por, não vou dizer que é achar menos mulher, mas achar que a sorte não está do lado dela, encontrar uma pessoa que se identifique com ela e que goste dela pela maneira de ela ser. A irmã do meio, a Aurora, eu acho que das três é que menos me deu assim personalidade, ou que me deu assim algum fascínio, porque nós vemos aqui uma mulher que ali a certa altura ela casa-se, tem 2 filhos, mas depois ao longo da história nós vamos ver que aquele casamento não era assim tão espetacular quanto isso, e era mais um casamento de fachada. Temos depois a irmã mais nova, a Vivienne, acho que é assim que se diz também, que era a parte de corações lá da vila e todos os homens apaixonavam-se por ela e ela não conseguia se apaixonar por ninguém, a não ser assim umas coisas mais pacíficas, se é que me faço entender. Até que ela depois apaixona-se por um homem que vai trabalhar para a quinta da família e que, lá está, tem aqui uma questão de preconceito, este homem era índio. E então começam os falatórios na cidade e o pai sempre a dizer que tinha que se preservar o bom nome da família e muitas das vezes vai acontecer algumas coisas em que uns não podem ver os outros mais pintados de ouro, mas o pai diz, não, vocês, por exemplo, irem à missa, por exemplo, não, a gente vai fingir que está tudo bem e vamos todos em família, por exemplo. Isso era uma coisa que com a minha personalidade não dava, que é quando não posso ver ninguém nem pintado de ouro, e visto que tem aqui algumas situações bastante, diria eu, difíceis, que se fosse comigo eu não conseguia nem mesmo em nome da família ver essas pessoas, mas o pai está sempre com aquela coisa da família e ai, agora casaste com um índio, ai, tal crime que estás a fazer, e por aí fora. Mas essa pessoa, depois vai acontecer aqui um crime aqui a meio desta história, e quem é que vai ser o principal suspeito? Vai ser o índio. Claro que depois a Iona com a Vivi, ou seja, a irmã mais velha com a irmã mais nova, vai criar aqui uma espécie de atrito, porque só para vocês terem aqui um bocadinho a noção da história, sendo a mais velha advogada e acontece algo com o marido da mais nova, a irmã advogada não pretende todo defender lá o índio, porque também eles acabam por não se dar bem, o cunhado com a irmã, e depois acontece aqui uma situação de justiça e tudo mais, e elas acabam por ficar de costas voltadas uma para a outra, e temos aqui a irmã do meio a tentar que elas façam as pazes. O que aconteceu, o que é que deixou de acontecer, eu não me vou meter por esses detalhes, senão eu estaria a dar spoilers aqui deste livro, e mesmo assim sobre a história eu acho que já falei um bocadinho mais. Mas a nível de temáticas deste livro, temos aqui a questão do ciúme, temos aqui a questão também do preconceito, como estava a dizer, a parte também da justiça, temos aqui obviamente os dramas familiares, vai acontecer alguns, e tem aqui algumas partes de intrigas familiares que para mim fiquei assim um bocadinho aquém, porque teve ali uma altura que nós andávamos aqui um bocadinho aos círculos e sempre uma brigada com a outra e a outra não sei o quê, e eu estava assim a ficar um bocadinho com a minha paciência um bocadinho abaixo de zero com esta história, mas lá está a Christiane Hanna, e eu não queria mesmo deixar esta leitura, porque já fiz leituras maravilhosas aqui com esta autora. Também temos mais, também obviamente aqui a culpa, tem também traumas, não vou dizer que é amor-ódio, mas temos aqui algum rancor, orgulho ao mais alto nível, e temos aqui também, eu diria que este livro foi
assim o sinónimo de esperança. Ou seja, nós quando queremos muito alguma coisa, nós temos que lutar para nos fazer ouvir, que é assim mesmo. E eu acho que se tivesse que atribuir uma palavra a este livro seria mesmo esperança. No entanto, escrita maravilhosa da autora, como eu disse, tive ali partes que eu não fiquei assim grande fã. Para mim não foi o melhor livro da autora. Foi uma leitura que eu acabei por gostar, mas não foi uma leitura que eu adorei. É aquela leitura fluida até que se faz. Mas eu não fiquei totalmente encantada com este livro. Este livro também vai ter aqui também um amor muito, muito grande e vai-nos ser também apresentado essa parte do amor, aqui um romance e temos esta parte também aqui do suspense, como já é habitual da Christine Hanna. Como eu estava a dizer, foi uma leitura que eu gostei e entreteve, mas não foi assim nada de uau e maravilhoso. Mas de qualquer maneira, se vocês também são fãs da Christine Hanna, também vai ser um livro que vocês vão igualmente gostar. Eu até quando estava a ler este livro, eu recebi algumas mensagens lá no Instagram de seguidoras, barra amigas, barra colegas, leitoras que disseram que tinham adorado este livro e que tinham gostado imenso e que era um livro maravilhoso, mas essa não é de toda a minha opinião sobre este livro. Resumidamente, eu gostei, mas não adorei este livro. Como eu estava a dizer também, outra coisa que é bastante realçada aqui neste livro é realmente a dinâmica entre as três irmãs, com as três personalidades diferentes, não é? E que cria aqui também algum movimento e algum ritmo até este livro. Lá está, tirando algumas partes que eu não fiquei assim totalmente fã e que, na minha opinião, não eram assim tão necessárias para esta história ser maravilhosa. Portanto, é uma leitura que eu recomendo, como eu estava a dizer, e eu espero que vocês tenham gostado desta opinião. Se vocês já lerem este livro, por favor, digam-me nos comentários se gostaram, se não gostaram desta leitura. Até pelo Goodreads, este livro não é dos que tem a classificação mais alta da autora, e eu quando comecei a ler até fiquei um bocadinho de pé atrás com isso. Se também gostam da Christine Hanna, se já lerem outros livros também da autora, se me recomendam outros, eu tenho tantos para ler cá em casa da autora, já li alguns e alguns até são preferidos da vida até hoje, mas ainda tenho muitos por ler. Portanto, se teve assim algum que vocês gostaram imenso e que tornou também o vosso livro da vida, também quero saber disso tudo. Vocês não se esqueçam de deixarem-me nos comentários. E obviamente, se virem este vídeo até ao fim e só chegarem agora, não se esqueçam de subscrever, de colocar gosto no canal e ativar também o sininho para ficarem sempre atentos às novas opiniões, conteúdos que eu trago por aqui. E bem pessoal, eu deixo-me ficar por aqui e nós vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e façam boas leituras. Tchau!